Na aula de hoje eu vou ensinar a forma correta para você estudar todos os acordes do campo harmônico maior, no braço do violão, da guitarra, e você realmente entender todo esse processo. E vou ainda passar umas dicas aqui para você pegar esse campo harmônico, esses acordes, e trabalhar em todas as tonalidades. E no finalzinho da aula também eu vou passar umas dicas para você realmente fazer esse campo harmônico usando as sétimas. Então, a aula de hoje está muito legal, tá show de bola, não perca nenhum detalhe. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Não esqueça, dá uma força aqui pra gente, curtindo essa aula, dando like lá embaixo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho que é importante e compartilhe também essa aula com a galera aí que está precisando estudar essa matéria. O campo harmônico é muito importante para qualquer músico. Claro que existem dois caminhos para você estudar o campo harmônico. O primeiro caminho é quando o músico precisa estudar o campo harmônico mais a fundo. Então ele precisa estudar a harmonia, entender os porquês, por que sétimas, por que terça, por que acontecem os intervalos em terças, e tudo isso você estuda na harmonia, porque o campo harmônico é uma das matérias da harmonia. Mas existe um outro estudo também, que é um segundo caminho, que é mais prático, é mais para quem está começando, iniciante, pegar os acordes do campo harmônico e trabalhar com ele no seu instrumento, ou no violão, na guitarra. Então é uma forma mais prática de entender um pouquinho a estrutura, ou as estruturas do campo harmônico, que são os acordes, no seu instrumento. É a forma que eu vou ensinar para vocês aqui, para vocês entenderem. E depois, com calma, vocês estudem a harmonia, porque é muito importante. Então, o primeiro passo é vocês pararem de decorar acordes. Que não adianta você ficar decorando acorde e não saber para onde você está indo na música. Isso atrapalha bastante, mesmo se você for iniciante. Então, vou dar uma dica aqui legal. A primeira dica é você entender que o campo harmônico trabalha por graus. Então, você parar de colocar a nota como estudo. Por exemplo, dentro do campo harmônico maior, sem as sétimas, o primeiro grau vai ser sempre maior, o segundo vai ser sempre menor, o terceiro menor, o quarto grau vai ser sempre maior, o quinto grau vai ser sempre maior também, o sexto menor e o sétimo menor com quinta diminuta, independente da tonalidade. Então, se você guarda isso e estuda da maneira que eu vou passar aqui, com as dicas que eu vou passar, você consegue tocar todos os acordes do campo harmônico em qualquer tonalidade. Então é muito importante esse estudo prático, principalmente para quem está começando. O segundo passo é você começar a montar os acordes do campo harmônico usando a ideia das estruturas, pensando nas estruturas, para você conseguir montar em qualquer tonalidade. Por exemplo, eu vou começar em Sol. O primeiro grau é maior. O meu segundo grau vai ser sempre menor, então eu pulo um tom, acho o segundo grau. O terceiro grau também é menor, e é mais um tom na frente, então eu acho já o terceiro grau. Com isso, eu achei já o Lá menor e o Si menor. Então, essa dica inicial aí, do primeiro grau para o segundo é sempre um tom, do segundo para o terceiro é um tom. Então, eu posso começar em qualquer tonalidade e vou seguir essa mesma regra. Então, por exemplo, eu quero começar em Fá. Meu primeiro grau, menor, um tom depois, mais um tom depois, o terceiro grau menor. A mesma regra, entenderam? Eu quero começar em Lá bemol. Ó, um tom depois, menor, o outro tom depois, menor. Com isso você vai aprendendo na prática, todo o processo de montar os acordes do campo harmônico, isso usando a estrutura. Nós fizemos até o terceiro grau. Então, por exemplo, eu quero começar aqui em Lá. Então, um tom depois, Lá, Si. Então, eu tenho o Si aqui, então o acorde é menor.
Um tom depois do terceiro grau, Dó sustenido menor. É só seguir a regra de tonalidade e estrutura. Você faz qualquer acorde. Mi, um tom depois, menor, Fá sustenido menor. Um tom depois, Sol sustenido menor. Então, com isso você pega essa regra aí e faz qualquer tonalidade. Posso fazer em Dó, por exemplo, ó, Dó. Comecei em Dó, um tom depois, Dó, Ré, então é menor. Eu posso fazer aqui, posso fazer aqui, porque eu sei que o segundo grau é menor. Depois, no segundo grau, vem o terceiro grau, que também é menor, um tom depois, Mi menor, Ré, Mi. E assim vai ficando mais fácil. Se eu fosse começar em Ré, por exemplo, Ré. Então, pelo estudo, a estrutura, o meu segundo grau é menor. Então, um tom depois de Ré é Mi. Então, vai ser Mi menor. Eu começo a montar qualquer acorde em qualquer tom. E o terceiro grau também é menor. Então, um tom depois de Mi é Fá sustenido. Então, eu faço Fá sustenido menor. Então, com isso, eu consigo mudar de tom mais fácil. E vai facilitando para mim esse estudo. Prosseguindo, eu parei no terceiro grau aqui de Sol, não foi? Ó, Sol, Lá, Si. O quarto grau ele também é um acorde maior e é meio tom depois do terceiro. Então, se aqui é o terceiro grau, meio tom depois eu vou fazer um acorde maior com a mesma estrutura do primeiro aqui. Então, já achei aqui, no caso, Si, meio tom depois é o Dó. Então, com isso você vai montando. Agora, tem uma dica legal aqui, muito importante. O quarto grau, ele vai estar sempre embaixo do primeiro grau, se você começar na sexta corda aqui. Eu estou no Sol. Então, o meu quarto grau vai estar sempre embaixo. Então, aqui é o quarto grau do campo harmônico, está aqui. E o acorde é maior. Sempre maior, o quarto grau, tá bom? Chegando no quarto grau, um tom depois eu tenho o quinto grau e é um acorde com a estrutura maior. Então eu faço um tom depois de Dó, Dó, Ré. Então eu faço Ré maior. E o sexto grau é um tom depois, só que o acorde volta a ser menor de novo. Então Ré é um tom depois, Mi menor. Sexto grau achei. E o sétimo grau é um tom depois do sexto grau e é um acorde menor com sétima e quinta diminuta. Só que não é muito usual, principalmente para as músicas mais populares, né? Mais simples. Mas depois do sexto grau aqui, que é o Mi menor, um tom depois é o Fá sustenido com esse desenho aqui, ó. Estou passando só para vocês conhecerem, mas é pouco, só coloquei com sétima aqui também para ficar mais fácil. O importante é vocês identificarem até o sexto grau, porque as músicas trabalham em cima, 90% em cima desses 6 graus aí, tá? Então, por exemplo, eu tenho primeiro, segundo menor, terça menor, quarto grau maior, e eu passei ele para cá, porque fica mais fácil identificar aqui embaixo, quinto grau maior e sexto grau menor, tudo bem? Se eu fosse começar, por exemplo, em Ré, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau é meio tom depois, é o quê? Maior. Olha só, eu começo a fazer todos os campos harmônicos sem decorar. Aí eu começo a entender, opa, o Sol é quarto grau de Ré. A gente começa a entender esse processo. O quinto grau é um tom depois do quarto grau e é maior. Lá maior. E depois do quinto grau é um tom depois, o sexto grau menor. Si menor. Então, Si menor aqui é sexto grau de quem? De... E assim você vai montando qualquer campo harmônico. Fica muito fácil de você entender isso, né? Por exemplo, a música... Só um pedacinho da música aqui, ó. O que ele fez em matéria de estrutura, ó. Quando o inverno chega... Quero estar junto a ti. É um pouquinho grave, mas perceberam? Ó, primeiro grau, ele avançou aqui 2 tons para frente, ó, achou o terceiro grau. Então você tem que pensar como fosse o grau, ó, terceiro grau, segundo grau, voltou ao segundo grau
e fez o quinto grau aqui, que é o Mi. Então, se você pensar no grau, você muda de tom, isso aqui é fácil. Né? Se você tocar em Sol. Quando o inverno chega, terceiro grau, eu quero estar junto a ti. Ficou mais grave ainda, né? Entenderam? Eu usei os graus para mudar de tom. Eu fiz o Si menor aqui, mas como fosse terceiro grau aqui. Quando você entende a música pelos graus, você muda de tom, facilita até para achar a tonalidade, porque você encontra o repouso, né, da música, onde ela está realmente chegando, repousando, entenderam? Então estude isso com calma e eu tenho certeza que você vai começar a melhorar e aplicar. Então estude os graus, tá bom? E as estruturas e os intervalos também. Juntando tudo isso, você consegue estudar com calma, tá bom? Agora eu vou passar para vocês esses mesmos campos harmônicos aqui, um pedacinho só, você colocando as sétimas. Como é que funciona colocar as sétimas para dar um brilho maior na música? Pessoal, rapidinho aqui na aula, quero agradecer a galera aí que adquiriu o meu curso de Harmonia 1 Popular. Está estudando comigo lá na plataforma, na Hotmart, onde eu dou assessoria, a gente bate um papo, a gente aprende junto, muito legal. O curso está bombando, já tem uma centena de alunos. Você não pode ficar de fora também se você quer aprender a harmonia, quer melhorar o seu instrumento, quer ficar fera na harmonia aí, então não pode perder a oportunidade, porque está muito legal. Dá uma olhadinha no cronograma, eu vou colocar aqui embaixo o link, você vai ter acesso ao cronograma e o valor também comigo, lá direto comigo, com toda a assessoria lá na Hotmart comigo, direto também. Vou voltar para a aula, que a aula realmente hoje está muito legal, está show de bola. Voltando aqui para a aula, para você colocar as sétimas dentro do campo harmônico é muito fácil. Somente 2 acordes levam sétimas maiores. O restante dos acordes todos levam sétimas menores. O que seria isso, Marconi? Por exemplo, o primeiro grau, vamos voltar em Sol. Sol, primeiro grau. Então, o primeiro grau é com sétima maior. Sempre, se for colocar as sétimas, é claro, né? O segundo grau vai ser menor e com a sétima menor. Então, Lá menor, eu tiro esse dedo aqui, ó, e acho a sétima aqui e faço Lá menor com sétima. Então, todos os acordes menores que aparecerem vão ser com sétimas menores. Segundo grau, terceiro grau, né? Sexto grau aqui embaixo, ó. É só colocar a sétima, tá? Incluir a sétima. Então, Mi menor. É só você tirar o Mi repetido aqui e solta esse Mi que vai aparecer a sétima aqui, que é o Ré no caso. Ó, Mi menor com sétima. Isso é regra, tá bom? Mesmo o quinto grau, que é um acorde maior, por exemplo, de Ré aqui, né, que é o quinto grau de Sol, você vai colocar a sétima, vai tirar também esse Ré repetido, vai voltar, vai aparecer a sétima aqui um tom atrás, que é o Dó. Então, Ré com sétima. É só isso. Então, você quer substituir uma música, colocar as sétimas, é só pensar no primeiro e quarto grau com sétimas maiores, e o quinto grau é maior, mas com a sétima menor. E o restante dos acordes são com sétimas menores, né? Por exemplo, eu quero tocar uma música Sol, terceiro grau, Si menor, Dó e Ré. Primeiro, terceiro grau, quarto grau e quinto grau. Agora eu vou incluir as sétimas. Ó, sétima maior primeiro, com sétima menor, quarto grau com sétima maior, quinto grau com sétima. Você pode fazer aqui também, ó. Não tem problema. A localização que você vai fazer o acorde não importa, o importante é a estrutura dele, entenderam? Então você pode trabalhar e com isso melhorar a música, deixar a música mais bonita, colocando as sétimas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem, porque toda vez que eu falo, no meu canal aqui é um canal para estudar, tá bom? E se a aula aqui estiver muito avançada para você, eu tenho outras aulas aqui mais simples, para quem está começando, tá bom? Essa aula aqui de campo harmônico é uma aula um pouquinho mais para frente, tá?
Então estude com calma que vai dar certo. Não esqueça de dar uma força aqui pra gente, curtindo essa aula, dando um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com a galera aí também. Comente aqui embaixo também, ative o sininho também para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo. E claro, né, gente, um forte abraço a todos aí, que Deus abençoe e até a próxima aula.